Andresa Amorim e você. Olá, está entrando no ar o programa Andresa Amorim e você. No programa de hoje nós vamos falar sobre gostosuras. Nós vamos ensinar a fazer um bolo mesclado low carb. Olha que delícia! Você ainda vai conhecer as maravilhas da Delícias Fit. Gente, e para isso eu estou recebendo a minha querida Paula. Paula, estava com saudade de você. Pois é. Muito bem-vinda. Obrigada. E que sucesso, hein, Paula? Olha, graças a Deus a gente tem feito realmente sucesso, assim, no que eu estou fazendo. E eu acho que muito desse sucesso tem a ver com o meu interesse, né, no que eu faço, realmente. Interesse nesse tipo de alimentação, nesse tipo de culinária, né, porque eu acho que atende um público muito grande. E não é só um público que quer fazer, eu quero fazer uma dieta. Eu nem chamo dieta, eu acho que é uma reeducação alimentar, é uma nova forma de você se alimentar. E que isso também não impede que seja delicioso, que seja bom, entendeu? E o que me interessa muito nisso é porque você consegue fazer substituições, né? Por exemplo, você substitui a farinha branca, que é uma coisa que o glúten não é uma coisa legal, mesmo, lógico, existem os celíacos que não podem realmente, mas até para quem não é celíaco, se você puder evitar, por que não? E existem tantas farinhas, né? Hoje em dia a gente conhece, tem acesso a tantas coisas que podem substituir, que são boas, que fazem bem, que além de terem sabor, serem saborosas, fazem bem também. Então são funcionais, são gostosas e funcionais. Eu acho que é uma união perfeita, né? Sim. E é por causa dessa união que surgiu esse nome, Delícias Fit? Exatamente. Que o prazer de comer, que dá para associar o prazer do paladar com preparações mais saudáveis. Exatamente. Essa é a ideia, Paula? Essa é a ideia. Inclusive, assim, começando, a minha ideia era muito, poxa, eu quero comer um bolinho com café. Não é aquela ideia de estou de dieta ou não posso comer açúcar, né? Porque diabéticos também recorrem a esse tipo de alimentação. Não posso comer um bolo, não posso... E eu sempre, assim, é uma coisa até familiar, né? Da gente gostar de, vamos comer um bolinho, tomar um café, ou então comer um pãozinho. Então, ter essa ideia de você também não se sentir... numa restrição total, até porque eu acredito que quando você começa qualquer tipo de mudança alimentar, se você sente essa restrição de uma forma muito agressiva, a tendência é você abandonar. Com certeza. E a Paula é uma pessoa que busca isso para sua vida, né? Paula é minha paciente, não sei se foi, não sei se a gente fala foi minha paciente ou é minha paciente. Não, sou, né? Há um certo tempo, né, Paula? Então, ela buscou isso, ela trouxe isso para sua vida. E aí, foi tanto conhecimento, né, que ela começou a buscar muito. E eu acho interessante, Paula, eu tento trabalhar isso com os meus pacientes no consultório, eu sempre falo, busque conhecimento. Porque quanto mais informação você tiver, a chance de você não fazer disso uma dieta, e sim um estilo de vida é muito maior. Porque você tem propriedade naquele assunto, né? Exatamente. E eu acho assim, eu fico muito feliz porque dizem que um bom aluno, ele supera o mestre, né? Que é o que você faz hoje, assim, entende muito de nutrição, busca muita informação, sabe muita coisa e consegue passar esse conhecimento através dessas preparações, gente, que são maravilhosas, maravilhosas. E aí hoje a Paula trouxe essa proposta que é ensinar quem está em casa a fazer um bolo. E bolo tem que ser fácil, né, Paula? Não pode ser algo muito complicado, porque as pessoas querem unir, né, toda essa questão da vida saudável, a gastronomia, mas também a praticidade. Não, e o que eu acho ideal para você fazer um bolo é você ter em casa, porque é muito complicado, e a gente ouve muito falar, e por experiência própria também, o que acontece? É uma experiência muito empática minha. Né? É o que eu sentia também e o que eu resolvi transformar para as pessoas. Você tem muita a sensação do que a pessoa quer. É muito complicado você ver uma receita com itens assim que você fala, gente, eu não sei nem onde compra, eu não sei nem o que é isso, entendeu? E de repente você consegue fazer com... Eu tentei, por exemplo, esse bolo mesmo que eu estou trazendo, é um bolo simples,
né? É um bolo que ele é um bolo barato, porque existe também a alimentação low carb. Quando você tem determinadas preparações, você trabalha muito com oleaginosas, com farinha de amêndoa, com farinha de castanha, psyllium, que são coisas mais caras, né? Que realmente são coisas mais caras, que não são coisas tão baratas, mas você também tem as outras opções, né? Por exemplo, esse bolo que eu estou trazendo para cá, para vocês, é um bolo à base de farinha de coco. Que é uma farinha barata. Se você souber usar, é uma farinha muito legal e você faz um bolo barato e gostoso. Que legal. Então vamos colocar a mão na massa, né? Vamos fazer? Vamos. Eu espero que eu consiga ser didática o suficiente para todo mundo aprender, né? Bom, como é que começa esse bolo? Inicialmente, a gente pega 4 ovos, né? Você pode pegar 4 ovos. O ideal, assim, se você puder usar ovo caipira, maravilhoso. Esse ovo aqui eu consigo de granja também e uma pessoa que traz para mim, mas vamos usar o ovo que a gente tem em casa, né? Que aí fica mais fácil. Claro. Vamos ver se eu quebro esse ovo Se sem... você precisar de alguma ajuda, você me fala, Tá bom. Que eu tô aqui só como sua assistente hoje. Outra coisa, até cometi um erro aqui que eu não posso cometer. Gente, já perdi algumas receitas assim, abrindo o ovo, pega um potinho do lado e vai abrindo um por um, né? Pra gente não ter aquele problema, pra gente não ter aquele problema de repente estar no meio da receita e você pegar um ovo que não tá legal, que tá estragado e acabar com a sua receita. Mas vamos lá. São 4 ovos, tá? As receitas low carb costumam ter uma quantidade maior de ovo mesmo, porque é a gordura. E o que é legal né? Que aumenta o valor nutricional. Exatamente, exatamente. São 4 ovos. Aí você botou os 4 ovos, você vai colocar 5 colheres de sopa de xilitol. 5 colheres de sopa de xilitol. Depois você vai pegar essa mistura. Com o próprio fouet, você pode misturar até ficar uma mistura mais homogênea. Não precisa ser muito tempo, não precisa ficar... Uma coisa bem simples mesmo. Tá? É pra virar um creme, é só pra ficar homogêneo mesmo. É só pra ficar homogêneo, o ovo vai ficar um pouquinho mais claro. Depois disso, o que você faz? Você vai pegar o creme de leite. Eu trouxe o creme de leite fresco, mas assim, se você quiser usar o creme de leite de lata, que é o mais normal que se tenha em casa, não tem problema nenhum. O único creme de leite que eu realmente não gosto muito e não indico muito é o de caixinha, porque ele é um creme de leite muito misturado. Né? Ele, na verdade, não é nem... Eu nem considero ele muito creme de leite. Melhor sempre. Exatamente, exatamente. Você vai botar 8 colheres de sopa. Isso para fazer um bolo naquele tamanho. Exatamente. Você vai botar 8 colheres de sopa. E aí você bate mais um pouquinho para incorporar. Sempre para incorporar na massa, né? Sempre para você ter... Você vai ver que ele já vai formar um creme bonito. Você tem a opção também, eu não utilizo muito, mas se você quiser colocar umas gotinhas de essência de baunilha ou a própria fava de baunilha, né, para dar um sabor a mais. E aí é que vem uma parte que eu acho importante falar, a farinha de coco. O que acontece com a farinha de coco? A farinha de coco, ela tem 2 tipos de farinha de coco. Você tem uma farinha de coco que ela é mais escura, que é uma farinha de coco mais fibrosa. E essa farinha mais fibrosa, ela meio que suga a umidade do bolo. Então você vai ter um bolo mais ressecado. É por isso que muita gente não se adapta à farinha de coco. Entendeu? Então você tem que conhecer a tua farinha de coco. Se ela for, não é que você necessariamente tem que comprar uma farinha de coco branca. Se você comprar uma farinha de coco mais escura, né, que aí já está mostrando que ela tem a fibra do coco, utilize menos. Mesmo que a receita fale 100 gramas, você vai utilizando de 1/3 e 1/3. Até você sentir que a tua massa tem que ser uma massa maleável. Não pode ser aquela massa dura. A minha farinha de coco é uma farinha de coco branquinha. Tá? Ela é branquinha, ela é mais fininha, ela é mais leve, né? Ela é mais leve. Então eu posso usar a quantidade inteira de farinha de coco. São 6 colheres de sopa. Num caso de uma farinha de coco escura, de repente você utilizaria 4. Entendeu? Você vai testando. Né? Eu acho que isso é bem importante para você ter um bolo realmente saboroso e úmido, né? E numa umidade certa, né? Porque a gente também não pode ter aquele bolo meio
Senão fica até pesado também, Exatamente. Que a gente fala que é embatumado, né? Aquele bolo que ele não cresce, ele pesa. Não desmancha na boca. Exatamente. Bom, feito isso, é muito simples. O que acontece? Aqui nessa massa, se você quiser, se você gostar, você pode dividir a massa ao meio e colocar cacau. Você coloca 2 colheres de sopa de cacau nessa massa, que você vai ter um bolo meio a meio, um bolo mesclado. Nessa mesma massa, você vai dividir ela ao meio. Eu nem vou fazer isso aqui agora. Não vejo necessidade, porque a gente vai... Esse é mesclado. Mas é exatamente isso. Você vai pegar essa massa, você vai dividir ela ao meio, misturar com o cacau. Eu uso cacau 100%. E aí você vai misturar. Por último, você vai colocar 1 colher de sopa de fermento. Fermento normal, de bolo. E aí você mistura com mais carinho, né? Outra dica que eu acho assim bem legal, que parece uma coisa muito óbvia, mas sempre colocar o bolo com o forno pré-aquecido e bem pré-aquecido. Eu costumo colocar com uns 20 minutos de pré-aquecimento a 180 graus, porque se você bota o bolo com o forno mais ou menos, o fermento vai agir mais ou menos também. Ele não vai crescer, entendeu? Precisa de calor. Exatamente, o fermento age com calor. Né? Então, e essa massa tá bem airada, né, Paula? Olha, tô vendo que ela tá muito... Se você ver, tá olha... leve, tá muito cremosa. Essa consistência da massa, né? Certa para você... Isso aqui é a quantidade certa de farinha de coco, mas porque eu já conheço a farinha de coco que eu tô usando, né? Se eu não conheço... fazendo essa adequação. Exatamente. Se eu não conhecesse, eu iria colocando aos poucos. Né? Porque a farinha de coco, aos poucos, ela vai tirando um pouco da umidade. Então, você tem como observar. A textura ideal é essa aqui. Olha que delícia. Tô apaixonada pela massa. Entendeu? É uma massa... leve. É uma massa de bolo de vovó. E aí, o que você vai fazer? Acabou, tá pronto. Você vai colocar na forma. Você vai colocar no teu forno a 180 graus. E em meia hora, esse bolo vai estar pronto, lindo. Sua casa vai estar toda cheirosa, com cheirinho de bolo. É só fazer o café que tá certíssimo. Já tô salivando. Ainda bem que a Paula, muito generosa, ela trouxe um pronto, né, gente? Porque eu preciso degustar. Certeza. Porque eu já tô com água na boca. A gente vê, quando a gente gosta de cozinha, né? A gente vê a massa, a gente já fala assim, nossa, o trem deu certo, porque a massa tá maravilhosa. Com certeza o sabor também tá. E pelo que eu conheço das delícias da Paula, eu sei que também o bolo tá incrível. Eu vou deixar você fazer isso, Paula, porque eu sou um pouco desastrada. Eu também não sou... Então, eu acho que você vai fazer das muito mais melhor que eu. jeitosas não, mas esse aqui, olha, eu acho que vai dar para perceber que ele tá mescladinho, ó, porque eu eu botei metade da massa com cacau, como eu falei, entendeu? Então fica um bolo mescladinho. Não, tá lindo, lindo. Tá bom? E aí, Paula, eu vou degustar daqui a pouco, tá, gente? Com certeza eu vou experimentar. Vou até pegar um garfinho aqui. Queria que você falasse sobre algo que eu tô, assim, apaixonada, que é o hambúrguer. Gente, a Paula Delícia Fit lançou um hambúrguer low carb. Que, assim, o pão é incrível, é um pão leve, tem gosto de pão mesmo, textura de pão. É um pão de hambúrguer, mas com muito sabor. E, assim, eu já sei tanto que eu saberia descrever todo o hambúrguer. Assim, o ketchup que você faz, que é maravilhoso, não tem nada industrializado, é tudo com ingredientes selecionados. Um blend de carne, gente, que ela faz esse hambúrguer na brasa. Que é, assim, um escândalo. O hambúrguer é incrível, Paula. Parabéns. Obrigada, que negócio obrigada. gostoso. E as pessoas têm vontade, né, de comer uma pizza no fim de semana, um hambúrguer com no fim de semana. certeza, com certeza. E eu, como nutricionista, eu super indico. Assim, com certeza. É muito saboroso, é muito especial. Fala um pouquinho sobre esse combo, né, do hambúrguer com suco, com a sobremesa. Algo legal para o fim de semana. Assim. Exatamente. A ideia foi... Teresópolis já tem muitas hamburguerias legais e tal. E... eu saio muito com meu marido e a gente vai olhar o cardápio. O que a gente vê? Tem até as opções low carb, mas as opções low carb são sem o pão, né? Você come o hambúrguer e o queijo e você não come o pão. E eu acho assim, a experiência de comer o hambúrguer é comer o hambúrguer, né? Você quer comer o pão, você quer comer o ketchup, você quer comer o queijo. Então a ideia foi a partir daí. Lógico, fica à vontade, me dá tua opinião. E a ideia surgiu daí. Então vamos, assim, fazer uma coisa que
a pessoa possa comer, possa degustar e ter aquela experiência de estou comendo um lanche legal e que não vai atrapalhar em nada o meu plano alimentar ou a forma como eu quero me alimentar. Então, surgiu, né, inicialmente o pão, né, e eu pensei muito nesse pão, eu imaginei muito um pão assim, que fosse um pão gostoso, né, que tivesse aquela textura fofinha do pão de hambúrguer, tanto que eu coloco o gergelim, quer dizer, ele tem todo o formato do pão de hambúrguer, para ninguém se sentir estranho comendo, não, é um pão diferente. Não, é um pão de hambúrguer. Só que é um pão de hambúrguer que eu acho assim, é um xodozinho, porque, para mim, porque é um pão de hambúrguer que ele leva farinha de amêndoa e ele leva o psyllium, que eu acho uma fibra fantástica, né? E fica realmente maravilhoso. E aí, sábado eu tô em casa, fim de semana, dia de semana também, como que as pessoas fazem para encomendar? Paula, e fala um pouquinho também sobre como que as pessoas encomendam todos os outros produtos, né? Que não é só o bolo, gente, tem uma infinidade. Ela trouxe um presente para mim, ela trouxe brigadeiros, que são low carbs, eu estou doida para provar, claro que eu vou provar, eu vou encomendar para a festa de aniversário do meu filho. E aí, como que as pessoas encomendam e conhecem todos os produtos? Bom, a gente começou com o Instagram, né? Então, toda a nossa vitrine é no Instagram. Como né? que é? E tem no próprio Instagram, tem o telefone, tem o meu WhatsApp, e todas as encomendas são feitas através do WhatsApp. E da mesma forma a gente está direcionando o delivery. Para encomendar tanto as encomendas, né, do meu cardápio, você pode encomendar tanto pelo Instagram, que é o deliciafit_terê, ou então pelo WhatsApp, né, que é o 21 97 551 2790. Mas você encontra esse número de WhatsApp, você encontra no próprio Instagram, já tem lá, e você pode fazer a tua encomenda tanto no Instagram, via direct, ou então comentário, e eu passo o cardápio e explico todas as explicações necessárias, tudo que a pessoa, né, tenha de dúvida, a gente responde e tenta atender. Então tá joia. Paula, muito obrigada pela sua disponibilidade. De nada. Obrigada pela receita maravilhosa. O bolo tá uma delícia. Faz em casa, com certeza você vai gostar. Entra lá no Instagram, conheça os produtos, né? Pede para Paula o cardápio e aproveite, né? Que você está acessível para você, uma vida saudável com produtos maravilhosos para você não sair da linha. Com Paula, certeza. muito obrigada. Obrigada a você. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem eu volto com mais um programa inédito para você. Um beijo e até mais. Joyce, qual é a melhor forma de aplicar a base na pele? Andresa, para essa pergunta eu não tenho uma resposta só, tem várias. Então depende da base. Se a base for líquida, o ideal é que seja um pincel Duo Fiber ou um pincel Kabuki. Se ela for mais levinha, às vezes o Duo Fiber vai funcionar melhor. Se ela for uma base mais cremosa, uma esponjinha vai talvez espalhar melhor a base na sua pele. Agora, se for base em pó, tem que ser um pincel de cerda natural. Aí sim, ele vai conferir uma cobertura para toda a pele e vai fazer com que sua base funcione bem e cumpra a sua função. Essa foi a dica da Joyce. Um beijo e até o próximo programa.